Vamos começar agora a nossa quinta unidade. Quinta unidade, então nós lembramos nossa matéria, qual é? Teologia Sistemática 1, nossa quinta unidade, e hoje vamos estudar um assunto extremamente complexo. Aliás, já está se tornando repetitivo, porque todo assunto é complexo, ele é abrangente e é natural. Nós estamos tratando de Deus. Tratar de Deus a partir de sua revelação é algo extremamente complexo, um Deus soberano que se deu a conhecer a nós. E hoje vamos estudar a pessoa de seu Filho, alguns aspectos relacionados à pessoa e obra de Cristo. Então, dentro deste assunto nós temos a fé no Senhor Jesus, verdadeiro Deus, fé no Senhor Jesus, verdadeiro homem, fé no Senhor Jesus, uma única pessoa, e fé no Senhor Jesus, o único Senhor, Jesus é a ressurreição, o sacerdócio de Cristo e a ascensão de Cristo. Os objetivos desta aprendizagem ou deste ensino, desse módulo, é compreender a cristologia como tema central do cristianismo, isso é um ponto vital, conceituar Jesus como personagem histórica e divina, ou seja, ele é humano e é divino e viveu na história, e entender o senhorio de Jesus Cristo dentro, obviamente, dos limites do revelado. Então, o nosso plano de estudo, os tópicos que você terá nesta unidade: fé no Senhor Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, uma única pessoa, o único Senhor, Jesus é a ressurreição, o sacerdócio de Cristo e a ascensão de Jesus Cristo. Você tem esses tópicos todos desenvolvidos no livro de estudo. Bom, a nossa matéria, então, nós começamos com fé no Senhor Jesus, verdadeiro Deus. E chamamos a atenção, no seu texto tem isso, esse destaque para a frase de João Calvino, um dos grandes reformadores da segunda geração. Então ele diz: todos quantos pensam que conhecem algo de Deus a parte de Cristo, inventam para si um ídolo no lugar de Deus. É óbvio, e isto vai nos dar a direção do curso. Conhecer a Deus é por meio de Jesus Cristo. E se nós formos conhecer fora de Jesus Cristo, nós vamos criar um ídolo e não, de fato, aceitar a revelação de Cristo, no qual habita plenamente a divindade, ou nós conhecemos plenamente a Deus no que foi possível conhecer em Jesus Cristo, que nos foi dado em Cristo Jesus. Bom, comecemos aqui. A fé em Jesus Cristo não é uma categoria abstrata ou corriqueira, essencialmente ou circunstancialmente irrelevante. Como dizer: olha, tal ônibus passa em tal avenida, enquanto na realidade a minha locomoção invariável é de automóvel. Ou dizer que o preço do pepino está altíssimo, sendo que não como pepino e cá para nós nem simpatizo com quem o faz. Ou seja, é uma conversa totalmente abstrata, sem nenhuma relevância. Eu falo sobre ônibus, mas não ando de ônibus. Eu falo sobre pepino, não quero nem saber. Comprar pepino faz até mal passar perto da banca do pepino. Então, é algo irrelevante para mim. Não me diz na prática nada de relevante, nada que tenha alguma implicação na minha vida. Por vezes, é mais fácil pensar e falar abstratamente do que concretamente. Posso discorrer com entusiasmo sobre o avanço científico nas cirurgias cardíacas, transplantes de cabeça e os riscos comuns da contaminação hospitalar. Certamente será mais intenso e com uma gama maior de emotividade se eu me referir ao complexo exame de sangue que farei amanhã, correndo o risco de perder muito sangue por meio de uma seringa enorme diante de um técnico laboratorial que tem uma fixação insaciável por sangue. Obviamente, desculpe dizer, mas é ironia que eu estou fazendo. Por que eu estou usando, entre aspas, o risco, perder muito sangue, a ideia de complexo exame de sangue? Porque, na realidade, esse exame é meu. E agora, não estou falando de uma categoria abstrata. Eu costumo brincar sempre que nós homens temos mais dificuldades com a dor.
Então, à porta da igreja é possível uma senhora falar: pastor, ore por mim, eu vou ser internada amanhã, eu vou fazer uma cirurgia assim, e detalha, usando nomes técnicos que elas dominam e eu tenho pouco conhecimento. E muito tranquilamente, ela vai, toma um café, etc. E posso ver um homem apavorado, entre os quais eu me incluo, apavorado porque amanhã ele vai ter que mexer no médico, no dedo mindinho dele que tem uma encravada. E ele não sabe se vai se tomar anestesia geral, como é que vai ser, se vai ter alta no mesmo dia. O fato é que quando eu lido com a coisa do outro é muito mais simples do que quando eu falo de mim. E neste caso específico, nós homens em geral somos mais assustados com as questões médicas. Bom, voltemos ao nosso ponto. Quando eu falo de teologia, eu posso falar muito abstratamente. Falar de fé em Jesus Cristo, uma coisa abstrata. Porém, a fé em Jesus Cristo como Senhor envolve a compreensão de que Ele é o Senhor de todas as coisas. E isso tem implicações sérias para nós. Por quê? Porque se Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele também é o Senhor de minha vida. Falar do senhorio de Cristo significa, portanto, não apenas tratar um tanto vagamente sobre o mundo ou sobre a igreja, mas também sobre o fato de que Ele é também o meu Senhor. E mais, a pessoa de Cristo está associada determinantemente à sua obra. Então, é o Senhor da glória. A sua obra tem relação comigo direta. A sua obra e a sua pessoa tem a ver com a doutrina da salvação. Quando eu falo obra ali, eu tenho em vista de um modo muito mais específico esse aspecto soteriológico, a obra de Cristo que tem a ver no momento próprio. Vocês irão estudar sobre isso, sobre a salvação em Cristo Jesus. Então, Jesus Cristo só pode de fato nos salvar com todas as implicações desta palavra, se verdadeiramente Ele for Deus e Deus encarnado. Em outras palavras, não podemos separar arbitrariamente a cristologia, que é o estudo da pessoa e obra de Cristo, da soteriologia, que é a aplicação desta obra, né? A aplicação desta obra de Cristo em nós. Tem a ver com a soteriologia, tem a ver com a pneumatologia, a obra do Espírito Santo. Então, todas as suas reivindicações só podem ser consistentes se ele, de fato, for o que disse ser. Se ele não é o que disse ser, aquilo que ele reivindica é uma ilusão. Aquilo que ele reivindica é próprio de uma pessoa doente mental. E é que nós vamos tentar ver se Jesus Cristo é um farsante ou, de fato, ele é quem disse ser, para onde as Escrituras apontam. Analisemos, então, aspectos da sua pessoa. Vamos nos deter um pouco sobre a divindade do Senhor Jesus, o Deus encarnado. Então, eu começo mostrando que a sua divindade, ela foi reconhecida. Ela foi reconhecida pelo Pai e pelo Espírito Santo. No batismo de Jesus Cristo, nós temos o registro inspirado de Mateus. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ele é o Filho, ele não é um dos filhos, ele é o Filho. É uma relação diferente que o Filho tem com o Pai e o Pai com o Filho, em quem me comprazo. Aí você vê o testemunho do Pai e o testemunho do Filho que o acompanha em seu batismo. Na sequência, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ele é conduzido de fato, é uma prova pela qual ele terá de passar. As duas primeiras tentações têm início com a argumentação provocativa de Satanás. Se és filho de Deus, ou seja, Satanás sabe do que ocorreu, ele sabe quem é Jesus Cristo e ele vai tentá-lo a partir daí. Se és filho de Deus, ele vai querer manipular a Jesus Cristo partindo de algo que ele sabe que é verdadeiro. Só que ele quer que Jesus Cristo caia na sua armadilha, tentando exibir o seu poder
para poder escapar da prova, da sua tentação que ele terá que enfrentar antes de começar o seu ministério público. Bom, mas a divindade de Cristo é reconhecida não somente pelo Pai e pelo Espírito, mas também por ele mesmo. Ele declara a sua divindade no contexto judeu, isso é algo estranho, fortemente monoteísta. Por quê? Declarar sua divindade entre os gregos não teria grandes problemas. Os gregos tinham tantos deuses. Entre os romanos, a mesma coisa, já que havia uma miscelânea de divindades, de crenças. Os povos conquistados acabavam influenciando também os conquistadores. Mas ele vai declarar a sua divindade num contexto fortemente monoteísta e que, ao longo da história, este povo foi ridicularizado e perseguido por causa de sua fé tão exclusivista. Ou seja, é um povo que se acostumou a enfrentar perseguição, lutas, embates, sendo conquistado por povos diferentes e manteve a sua fé apenas em Deus. Deus, um ser único. E é no meio deste povo que ele vai reivindicar a sua divindade. E o curioso é que ele conseguiu que pessoas de níveis sociais dos mais diversificados consentissem em segui-lo, convencidos da realidade de seu testemunho. É algo muito curioso isto. Ou seja, um povo acostumado a esses embates. Jesus Cristo reivindica algo totalmente estranho à compreensão dos judeus. E ele consegue que as pessoas, mesmo assim, creiam naquilo que ele disse, creiam nos seus ensinamentos, creiam na sua pessoa. Então, Jesus, ele mesmo declara: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Repare uma relação íntima entre os dois, Pai e o Filho. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. O Pai conhece o Filho, e alguém só pode conhecer o Filho por meio do Pai. Alguém só pode conhecer o Pai por meio do Filho. Na oração sacerdotal, diante de seus discípulos, ele ora ao Pai aludindo à sua glória eterna. Que homem poderia dizer isso? Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Ou seja, ele é eternamente glorioso. Ele já estava com o Pai desde a eternidade. Jesus declara, então, uma relação diferenciada. Uma relação que ele tem com o Pai que ninguém jamais poderia ter se não fosse o próprio Jesus Cristo, o Deus encarnado. Bom, vamos observar mais. Ele também é reconhecido como Deus pelos seus discípulos. Os discípulos conviviam com ele intimamente e aos poucos vão vendo que há algo diferente. Após o Senhor Jesus, por exemplo, acalmar um vento forte que ameaçava fazer com que Pedro se afogasse no mar, tendo também caminhado por sobre as ondas, lemos, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Reparem, o fato de o adorarem é porque reconheceram nele que ele era Deus. Então, verdadeiramente reconheceram que és o Filho de Deus, mas eles o adoraram. Era impossível imaginar uma adoração entre o judeu sem um reconhecimento de que Jesus Cristo era, de fato, o próprio Deus. E mais, nós vamos ver um testemunho muito curioso dos próprios demônios. Os próprios demônios vão dar testemunho de que Jesus Cristo é Deus. Então, o Pai, o Espírito Santo, ele mesmo, os seus discípulos e agora os demônios. E a narrativa bíblica nos diz assim: tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes de tempo? Aqui você observa que os demônios confundem a primeira vinda de Cristo com a segunda. Por isso que eles estão falando: olha, não é tempo disso. Eles erraram nos seus cálculos lá, tinham uma visão cronológica equivocada.
porém reconheceram nele que de fato ele era o Filho de Deus. Bom, ao reconhecimento. Vamos ver uma outra forma de argumentação. A sua divindade também ela foi demonstrada. Como? Pelos títulos divinos. Jesus Cristo recebeu designações aplicáveis somente a Deus, sendo identificado como Deus. Em João, eu juntei o verso 1 e o verso 18 do capítulo 1, nós lemos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Observem, o Verbo estava com Deus, Jesus Cristo fala da glória que ele tinha, e agora o texto vai nos dizer mais: e o Verbo era Deus. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então há aqui o título divino, ele é chamado de Deus. Ele também é chamado de Deus. Vamos observar mais. Após a ressurreição, Tomé, que ainda não vira o Senhor, duvidou do testemunho dos demais discípulos. E isso, até certo ponto, é compreensível. A narrativa prossegue. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles, estando as portas trancadas. Observem, eles já tinham visto o Senhor Jesus, mas as portas estão trancadas, estão com medo ainda. Veio Jesus, pôs-se no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. A confissão dos discípulos agora torna-se também a confissão de Tomé. Ele é chamado de Senhor, e não no sentido simplesmente de tratamento e de honra, mas no sentido de divindade. E mais, Senhor meu e Deus meu, há a confissão de que Ele, de fato, é Deus. Então, podemos observar que a palavra atribui também a Cristo diversas perfeições que são próprias do ser de Deus, essas perfeições divinas. Observemos mais aqui. Em Mateus nós lemos: e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Repare que acusar alguém de blasfêmia era um pecado contra Deus, contra a lei de Deus. Eu não preciso nem, por vezes, qualificar a blasfêmia. Muitas vezes a blasfêmia é qualificada, outras vezes nada. Basta eu dizer: ele blasfema, uma acusação séria. Por que ele blasfemava? Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: por que cogitas o mal no vosso coração? Aqui nós vemos a onisciência de Jesus Cristo, que evidencia, que prova a sua divindade. Ele sabia o que estes homens diziam em seus corações, o que é que eles, de fato, pensavam. Devemos, então, observar um aspecto importante. À frente, quando Jesus diz que não sabia o dia da sua volta, está lá em Marcos 13:32, não anula o que afirmamos acima. Por que isso? É que o Verbo encarnado, usando a expressão de João, durante o seu estado de humilhação, ou seja, na encarnação, não tinha o conhecimento disso, porque não era da vontade de seu Pai, e Jesus Cristo limitava-se a fazer e a conhecer aquilo que era do agrado do Pai. Todavia, no seu estado de exaltação a partir de sua ressurreição, isso já era conhecido. Entretanto, ele não quis revelar. O que eu estou dizendo é o seguinte: quando Jesus Cristo, que ninguém sabe o dia da volta, ou o estabelecimento do reino definitivamente, ele diz: olha, isso não compete a vocês, não compete. Ele vai falar isto lá em Atos. Ou seja, não nos compete conhecer tempos e épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Em Marcos, no registro de Marcos, Jesus Cristo não sabia. Falou: olha, isso só o Pai é que sabe. Nem o Filho sabe, nem os anjos. Então, o que entende-se é que no estado de humilhação de Jesus Cristo, havia limites próprios, não simplesmente impostos a ele, mas dentro dos quais ele se adequou
espontaneamente, já que a vinda do Filho foi conforme o seu propósito, conforme a sua vontade. Basta, por exemplo, ler João 10, ler Gálatas 1, 4 e 5, há uma harmonia da vontade do Pai e do Filho. Então, ali estabelece um pacto, e dentro deste pacto, Jesus Cristo vai ter, vamos dizer assim, uma onisciência delimitada pelo pacto da redenção, pelo pacto feito entre ele e o Pai na eternidade. Então, no seu estado de humilhação, ainda que não saibamos compreender adequadamente isso, a sua onisciência foi usada de forma restrita, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Nós vamos encontrar na sequência a onipresença de Jesus Cristo. Então, há o seu conhecimento e agora há uma declaração de sua onipresença. Então, nós vamos observando em Jesus Cristo evidências concretas da sua divindade, Continuemos, então, argumentando dentro da sua, não mais onisciência, mas da sua onipresença. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É a garantia que ele nos dá, ainda encarnado. E aí nós entramos numa questão delicada e muito importante para nós, é da sua ubiquidade. Isso foi um assunto discutido na reforma entre luteranos e calvinistas. É que a encarnação do Verbo não significa o encarceramento do Logos ao corpo de Jesus. A segunda pessoa da Trindade está de fato encarnada, mas também continua presente em todos os lugares, sustentando todas as coisas com o seu poder. A ideia é a seguinte, é que, de fato, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E em Jesus Cristo nós temos o Verbo encarnado. Porém, isso não significa que o universo, a criação ficou destituída da presença preservadora do Logos eterno. Então, o Logos está encarnado, mas não está restrito ali. Daí Jesus Cristo, mesmo ainda encarnado, poder dizer, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Então, a encarnação do Verbo não significa um encarceramento do Logos. Então, aqui nós vemos um dos atributos de Deus revelado, a imensidão. Deus é imenso. Deus não está repartido. Assim, o braço estaria num lugar, outro braço no outro, a cabeça em algum lugar, a perna em outro, não. Deus está presente de forma intensa, poderosa, majestosa, santa, em todo o universo que ele criou e preserva. Esse teólogo que eu já mencionei, o Turrentini, ele resume desta forma. Ora, ninguém pode estar no céu e na terra ao mesmo tempo, senão aquele que enche o céu e a terra. Portanto, lemos que ele desceu do céu por meio da encarnação. Ele que esteve sempre no céu por sua imensidão. É uma forma muito interessante de colocar o conceito que nos advém das Escrituras, que o Senhor Jesus Cristo, ele é onipresente. Mesmo estando encarnado, ele continuava habitando em todo o espaço, ocupando todo o espaço, ocupando toda a criação, porque ele é o Deus imenso, um Deus que não está apenas restrito ao Verbo encarnado, vamos dizer desta forma. Então, após a ressurreição, antes de enviar os seus discípulos a todo mundo, o Senhor lhes diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aqui nós já vemos a sua onipotência. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E quando nós falamos, por exemplo, da missão da igreja, nós não estamos falando de uma missão de alguém que está fazendo um trabalho invadindo áreas, invadindo o que não lhe pertence. O ID de Jesus Cristo se ampara no fato de que ele tem todo o poder, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra.
Por isso, ide e pregai. Ele tem toda a autoridade, ele tem todo o poder. Nós lemos por meio do Evangelho de João, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então, a ideia de que ele tem vida em si mesmo é aquele conceito que estudamos no módulo anterior da autossuficiência de Deus. Isso, obviamente, também é aplicado a Jesus Cristo. Um outro aspecto que nós analisamos é a eternidade do Filho. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Historicamente, João Batista, ele nasceu antes de Jesus Cristo, mas João Batista não está pensando nessa questão cronológica simplesmente, ele quer mostrar que Jesus Cristo é eterno, ele sempre existiu. Mais tarde, o próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Isso causa uma séria inquietação e uma dúvida e deixa seus ouvintes perplexos. Olha, Abraão viveu milhares de anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Como é que ele pode dizer, então, assim, antes que Abraão existisse, eu sou? Esse argumento é muito forte. E mais, o tempo presente dessa declaração é muito forte. Quando ele diz, eu sou, o tempo presente da declaração assinala a continuidade de sua existência eterna. Ou seja, eu não fui nem serei, eu sou. Jesus Cristo reivindica a mesma eternidade divina do Deus Pai. Portanto, volto à questão anterior, ou ele é de fato Deus, ou é um louco, ou é um farsante. As Escrituras demonstram que ele não usurpou ou pretendeu usurpar o lugar de Deus, ou ser igual a Deus. Antes, ele é o próprio Deus. Esse resumo que Paulo faz aos Filipenses, capítulo 2, é bastante significativo. Deus eterno, Jesus Cristo eterno, ele não usurpou o lugar de Deus. Antes, ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, semelhante a nós, porém sem pecado. Mas o meu ponto agora não é a sua humanidade, ainda é a sua divindade. Ele não usurpou, nem pretendeu usurpar algo que não lhe pertencia. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Mais uma vez ele fala da sua origem, da sua precedência. Paulo vai resumir dizendo, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Tudo subsiste, ou seja, tudo que existe é sustentado por ele. Aí vocês relembrem o argumento há pouco da imensidão. Ele enche todas as coisas. Em Hebreus lemos, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. A ideia de perenidade, a ideia de eternidade. Então aqui nós podemos ver a imutabilidade. A imutabilidade de Jesus Cristo. Observem, onipresença, onipotência, imutabilidade, ele permanece. É o mesmo ontem, o mesmo para sempre. Mas ele permanece, não é por, entre aspas, teimosia, é porque ele é perfeito. Tudo é sustentado por ele. Ele preserva todas as coisas, todas as coisas. Bom, vamos usar um outro argumento agora, um outro tipo de evidência. São obras divinas. A palavra atribui a Jesus Cristo a realização de obras que são prerrogativas divinas. Por exemplo, autoridade para perdoar pecado. Na narrativa de Lucas lemos, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados são perdoados. E esse era um escândalo para o judeu. E de fato, se Jesus Cristo não é Deus, como é que ele pode perdoar pecados? Só pode perdoar pecados aquele que é Deus.
porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. Ele fala isso na instituição da ceia. Ou seja, o seu sangue é derramado para a remissão de pecados. Mas o que seus discípulos sabiam, o que um judeu naturalmente sabia, é que havia o sacrifício oferecido na antiga aliança para a remissão de pecados, que apontava para aquele que viria, ainda que eles não tivessem a compreensão clara disso. Mas agora Jesus Cristo diz que este é o meu sangue de uma nova aliança. Ele é o Cordeiro Pascal. Ele se oferece em favor do seu povo. Quando Pedro, mais tarde, ainda que a contragosto, ele vai convencido por Deus que deve pregar na casa de Cornélio, Pedro, ele vai declarar que dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe perdão, remissão de pecados. Remissão é isso, a purificação dos seus pecados, o perdão para os seus pecados. Tudo isto amparado na obra de Jesus Cristo. Mas podemos observar um poder sobre os demônios. Nós já vimos esta passagem dentro de uma argumentação de que os demônios eles vão reconhecer em Jesus Cristo a divindade. Então os demônios lhe rogavam: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou, de espinhadeira abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Observe que os demônios não enfrentá-lo. Apenas falam: olha, então nos ordene, para que nós possamos ir para a manada de porcos. Reconhecem nele quem ele é, mas o meu argumento é o poder que ele tinha, natural, sobre os demônios. Podemos observar mais um poder sobre a natureza. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Uma coisa incidental, mas que me chama a atenção, é a tranquilidade com que ele faz isto. E observem, ele foi acordado num sono profundo que estava, tanto é que ali estavam todos apavorados, ele dormia profundamente, mas foi acordado aos gritos. E ele acorda tranquilamente e exercita o seu poder sobre a natureza. E os discípulos ficam admirados, né? Quem é este que até os ventos e o mar se lhe obedecem? É a sua pergunta. Mas nós vemos a divindade de Cristo também na operação da ressurreição do seu povo. Ele mesmo diz: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Repare, e eu o ressuscitarei. Jesus Cristo ensina que ele mesmo fará parte, atuará poderosamente na ressurreição do seu povo. Ligado a isso, nós observamos o juízo final, o Senhor como juiz. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Repare a capacidade dele de julgar. É uma atribuição própria do Senhor Jesus Cristo, porque ele é Deus. O juízo pertence a Deus. Pedro, na casa de Cornélio, na sequência da passagem que nós já vimos, nós encontramos o seu testemunho.
Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Reparem, juiz de vivos e de mortos. Então, a ele pertence o juízo. E ele está se referindo aí, inclusive, ao juízo final. Todo poder pertence a ele. De fato, ele é Deus. Bom, vimos assim alguns aspectos da divindade no texto que vocês têm em mãos, e eu espero que vocês usem deste texto para poder acompanhar, ver o detalhamento, se esforcem por ler todos os textos que nós estamos lendo aqui, um ou outro, mas tem muito mais textos, e há muito mais do que aqueles que nós indicamos. Isso sirva para o seu aprofundamento, para a sua meditação. Vamos ver agora alguns aspectos da fé no Senhor Jesus, verdadeiro homem. Curiosamente, Jesus Cristo era tão humano aos olhos dos que o viam e conviviam com ele, que a afirmação e demonstração de sua divindade gerava reações contrastantes: ódio, incredulidade, ressentimento, admiração e também adoração. A perplexidade de grupos e pessoas diante da figura de Jesus se revela por meio de indagações variadas que faziam a respeito de sua identidade. Algumas delas são descritas nas páginas do Novo Testamento. Assim nós encontramos, eu vou alinhar algumas delas. Os escribas e fariseus, após presenciarem seus atos miraculosos e declarar perdoado o paralítico que fora curado, indagam: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Ou seja, ele está blasfemando, porque isso é próprio de Deus. Mas este homem eu conheço. Ou seja, ele não tinha, digamos, um tique diferente. Eles olhavam como um homem comum. É um homem com o qual eles podiam comer, beber, que dormia, alguém que sentia fome, que sentia cansaço. Eu vou mostrar isso daqui a pouco. Então, quem é este homem que agora está declarando alguém perdoado? Era complexo isso para os seus ouvintes. Então, os discípulos, após presenciarem o seu controle sobre a natureza, assim diz a narrativa, e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Reparem, indagações. Quem é este? Há um caso muito curioso a mais. João Batista, que havia confessado que Jesus Cristo era eterno. E agora João Batista está preso, recebendo informações dos milagres feitos por Jesus, envia 2 discípulos com uma pergunta direta feita a Jesus. Diz assim o texto sagrado: todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava por vir, ou haveremos de esperar outro? Reparem, quantas perguntas. Eu estou alinhando textos que falam sobre perguntas a respeito de Jesus Cristo. Alguns de seus ouvintes incrédulos, então narra João, então lhe perguntaram: quem és tu? Quem és tu? Olha, era um homem, mas era um homem estranho, que faz coisas que não são próprias de um homem comum. Herodes, tetrarca da Galiléia, diante dos boatos a respeito de uma figura tão enigmática, assim
se expressa. Eu mandei decapitar João. Quem é, pois, este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas e se esforçava por vê-lo? Observe, é um homem tão comum. Eu sou o tetrarca, eu sou o governante, e agora eu me esforço por vê-lo. A narrativa é muito curiosa. E se esforçava por vê-lo. Ele não mandou chamá-lo, impôs a sua autoridade. Ele se esforça por vê-lo. Ele quer arrumar um pretexto para poder vê-lo. O sumo sacerdote, no seu julgamento, tornou a interrogá-lo, o sumo sacerdote, e lhe disse: és tu o Cristo, o Filho de Deus bendito? Já observaram quantas perguntas? És tu o Cristo, o Filho de Deus bendito? Isso vem de Herodes, vem do sumo sacerdote, vem do povo comum, vem dos discípulos, vem dos fariseus, várias perguntas. Pilatos, governador romano, o interroga: és tu o rei dos judeus? Olha, a pergunta do sumo sacerdote: tu és o Filho de Deus bendito? O outro está preocupado: você é rei dos judeus? São preocupações diferentes, mas que revelam uma inquietação a respeito daquela figura tão enigmática que por ali passava, que convivia com seus discípulos e que ensinava publicamente e que fazia sinais miraculosos. O próprio Jesus, sabendo das percepções variadas das pessoas, ele indaga seus discípulos a respeito da compreensão deles. Quem dizem os homens que eu sou? Ou seja, é claro que Jesus Cristo sabia, mas ele faz uma pergunta aos seus discípulos, que vai propiciar, no momento certo, a confissão de Pedro. Que dizem? Ou seja, faça uma revisão para mim. O que estão dizendo de mim? O que eles estão perguntando? Quais são as suas dúvidas? Quais são as suas declarações? Porque essas declarações revelam inquietações. O fato, meus irmãos, é que a Bíblia declara e demonstra de forma enfática que Jesus Cristo é também perfeitamente homem. Ou seja, ele viveu como um homem, sujeito aos mesmos limites do ser humano. Percebam então isto. A divindade dele é difícil de entender, mas a minha impressão é o que causa mais dificuldades para nós é a humanidade. O que em geral causa muita confusão em nossas mentes é isso, é o fato de nos esquecermos que ele era um homem sem pecado. Mas por que isso? Bom, porque o nosso referencial de avaliação é este. É como adaptando uma figura de Aristóteles. Você não pode perguntar a um peixe como é se sentir molhado. Ele nunca esteve seco. Então ele não sabe como é se sentir molhado, porque ele não tem como fazer analogia. Talvez ele esteja seco um dia dentro de uma frigideira, de forma não tão agradável a ele. Mas ele não sabe o que é isso. Ele vive ali. Essa aplicação eu costumo fazer ao aspecto da cultura, que não é o meu ponto hoje. Mas a minha analogia hoje é no sentido de que nós somos pecadores. E quando eu penso o ser humano, eu penso dentro dessas categorias. Eu posso estudá-lo sociologicamente, psicologicamente, antropologicamente, mas não importa. O pecado permeia a criação, já que todos pecaram. Então, eu não sei pensar em ser humano sem pecado. E aí está a nossa dificuldade. Observe o que eu estou colocando. O fato é que nos esquecemos que ele era homem sem pecado. Bom, muito bem. E também porque todo o nosso referencial existencial para analisar isso é vivido e conhecido dentro de um contexto pecaminoso. Repare, quando eu falo contexto pecaminoso, eu não estou dizendo que nós estamos o tempo todo maculando questões, fazendo pecado. Não estou dizendo isso. Estou falando que nós somos pecadores. Então a nossa estrutura de pensamento, a nossa forma de ser, de pensar e de sentir, carrega consigo a marca do pecado, já que todos pecaram. Então isto para nós já cria um obstáculo, porque eu não sei como visualizar um homem sem pecado. Ou seja, nós não sabemos o que é ser homem sem o estigma do pecado, já que todos pecaram, como diz Paulo.
todos pecaram e carecem da glória de Deus, o salário do pecado é a morte, e assim por diante. Então, talvez seja por isso que frequentemente é mais fácil falar para nós e olharmos como Deus e ponto. E pronto, né? É mais fácil para nós olharmos como Deus e pronto. O humano causa embaraço, porque a sua humanidade causa embaraço por quê? Porque as Escrituras apontam para Ele como o nosso Senhor e mostram que o nosso Senhor é um modelo de vida ao qual devemos imitar. Então, ele deixou exemplo, nos diz Pedro, para que sigamos as suas pegadas. Paulo fala que ele é o modelo da eleição eterna, para que sejamos conforme a imagem de seu Filho. Está lá em Romanos 8, 29 e 30. Bom, aí causa dificuldade, porque quando eu olho como Deus transcendente, pronto. Mas agora esse Deus transcendente também é homem e é o nosso modelo de existência. O Espírito Santo, como dizia Basílio, era o companheiro inseparável do Filho em todos os seus atos. Atos, vida e morte. Na vida de Cristo não há uma alusão, nem uma evidência de um crescimento na presença e direção do Espírito Santo. Em Cristo nós vemos a plenitude do Espírito. Então, se nós quisermos, por exemplo, pensar em plenitude do Espírito Santo, um homem cheio do Espírito, nós olhamos para Jesus Cristo, o Deus encarnado, perfeitamente Deus e perfeitamente homem, que vivia em harmonia total com o Espírito. O seu ministério foi marcado pela plenitude do Espírito Santo. Então, nele, nós temos pela primeira vez a manifestação do poder do Espírito na nova aliança, de forma completa e perfeita. John Owen, um dos grandes escritores puritanos do século XVII, ele diz que para capacitar Cristo a cumprir perfeitamente os deveres que tinha a realizar sobre a terra, o Espírito Santo o ungiu de modo especial com dons e poderes extraordinários. Então nele nós vemos a presença, a direção, a habitação de forma perfeita do Espírito Santo, e alguém que agia em total harmonia com o Espírito. Nós vimos que o Espírito o conduziu ao deserto para ser tentado. A sua obra foi feita numa total obediência e submissão ao Espírito, que quem o dirigia, porque ele era submisso. E como eu insisto neste ponto, que é importante entendermos, em Jesus Cristo nós temos uma visão clara da plenitude deste Espírito. Da mesma forma, o Kuyper, o outro autor holandês contemporâneo de Bavinck, coloca, evidentemente, as Escrituras têm o propósito de enfatizar a realidade da inabilidade da natureza humana com a qual Cristo foi dotado para realizar a obra do Messias, sem operação constante e condução poderosa do Espírito Santo, pelo qual ela foi de tal modo fortalecida que se tornou um instrumento do Filho de Deus para a realização de sua maravilhosa obra. O Espírito Santo o capacitando a realizar a obra para a qual ele veio de fato cumprir. O Antigo Testamento aponta para a divindade e humanidade do Messias, Jesus Cristo. E mais, o próprio Senhor Jesus Cristo está ali. Por isso, toda a pregação bíblica deve ser, de fato, cristocêntrica, porque tudo aponta para Jesus Cristo. Em Isaías nós lemos, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, princípio da paz. Reparem, o maravilhoso conselheiro é um menino que nasce. Então você vê a divindade e a humanidade. Paulo, inspirado por Deus, faz eco a este ensinamento, dizendo, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus,
com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Kuyper escreveu com sensibilidade bíblica: como o ouvido não pode ouvir sem som e o olho não pode ver sem luz, também a nossa natureza humana é incompleta sem a luz e a habitação do Espírito Santo. Portanto, quando o Filho assumiu sua natureza humana, ele a tomou exatamente como ela é, isto é, incapaz de qualquer ato santo sem o poder do Espírito Santo. Então, ele foi gerado pelo Espírito Santo para que desde o começo sua natureza humana fosse ricamente dotada com poderes. O Espírito Santo desenvolveu esses poderes e ele foi consagrado ao seu ofício pela comunicação à sua natureza humana, dos dons messiânicos, pelos quais ele ainda intercede por nós, como nosso sumo sacerdote, e governa sobre nós como nosso Rei. Então, nós vemos a presença do Espírito em Jesus Cristo. E ele conclui dizendo: por esta razão, ele foi guiado, impelido, inspirado e apoiado pelo Espírito Santo em cada passo do seu ministério messiânico. Agora, na próxima aula, nós vamos então observar como essa humanidade foi demonstrada de forma mais ampla. Que Deus abençoe a todos. Amém.